cabeça, eu vou usar esse círculo de 8 centímetros. Vou fazer um fuxico usando o tecido cor de pele. Vou fechar e vou reservar. E para o chapéu, eu também vou usar um círculo de 8 centímetros com esse tecido. Com esse círculo de 6 centímetros, eu vou fazer um fuxico, vou encher, como vocês estão vendo aqui, pode ser com qualquer tecido. E vou colocar aí, vou colar aí e colocar a outra cápsula em cima, para dar um certo volume, né? Uma altura. Então, a partir, vou reservar. Agora eu vou pegar a cabeça, vou ajeitar aqui, colocar mais ou menos, ver o tamanho a altura que eu quero, né, do chapéu. Eu ajeito e aí coloco o cola quente apenas na parte de trás, porque na frente ainda vou colar o cabelinho. Eu seguro bem para poder colar, ficar bem coladinho. E aí ficou desse jeito, bem coladinho na parte de trás. Para o cabelo, eu vou usar uma tira de malha e picotei as pontas e ainda não terminei. Eu vou cortar um pedacinho porque vai ser na medida que eu vou colar na frente, como vocês vão ver já já. Então aí será o cabelo, tem que estar mais ou menos na medida adequada para esse rosto. Por isso que eu não vou dar medida também, porque depende da carinha que você fizer, né? Do tamanho, do comprimento. Vocês vão ver aí que eu vou colar na frente e ao redor desse chapéu. Desse jeito. Então eu coloco cola quente, vocês podem colocar também silicone, cola de silicone, cola pano, cola de silicone fria, né? Ou a cola pano, ou a cola para artesanato. E vou colando no cabelo. Eu peguei uma tirinha, usei uma tirinha de malha amarela, pode ser qualquer tecido, e cortei aí desse jeito. Fiz essas tirinhas. Medi mais ou menos aí na frente, né, da cabeça, mais ou menos como eu vou querer. Aí eu ajeitei, vi mais ou menos o tamanho que eu quero. Então aí fica de acordo com a cabeça que você tiver, né? Eu não vou dar a medida porque depende do tamanho da cabeça do boneco, é adaptável. Com alfinete eu já marquei os olhos, o local onde vai ser o narizinho, a boca. Alfinete, a ponta do alfinete, a bolinha do alfinete, vou molhei a tinta na tinta de tecido vermelha e fiz o nariz. E vou utilizar a mesma pontinha do alfinete com a tinta de tecido preta para fazer os olhos. Fiz um olho, agora eu tiro o alfinete no lugar marcado, faço outro olho. É muito simples fazer esse olhinho. Desse jeito, com esse alfinete que tem uma bolinha na ponta, fica mais fácil. Pode ser também a pontinha de um palito, o que vocês tiverem que possa fazer esses olhos. Aqui eu tenho um pedaço de malha, eu vou usar esse pouquinho de enchimento para fazer um narizinho, porque o nariz do espantalho ficou manchado. Então eu vou colocar um pouquinho de enchimento aí dentro da malha. Vou fazer um nariz, ver o tamanho, tá do tamanho que eu quero. Então, eu faço assim, coloco aí dentro e vou amarrar um pedaço de linha ao redor. Então, vou dando várias voltas para fazer uma espécie de fuxiquinho. Apertando bem para ficar bem justo, ok? Eu dou aproximadamente uns 3 nozinhos para ficar bem seguro. E vou cortar essa pontinha da linha
E corto aqui embaixo também. Vejam aí. E aí, esse narizinho tá pronto para ser colado lá no lugar onde eu pintei. Sendo que ele ficou manchado. E aí não serve, né? Porque, infelizmente, eu não observei a tinta e ela estava rala. Então, manchou todo o lugar do narizinho, a pintura do narizinho. Eu vou ter que substituir por um nariz, tipo uma espécie de um fuxico. Então, eu passo cola quente aí na parte de baixo do narizinho, colo aí no lugar, segurando bem, ajeito, seguro bem até colar. E fica assim, bem bonitinho, ficou uma graça esse nariz. Vocês lembram que eu tinha reservado uma cápsula, 2 cápsulas e uma bolinha de fuxico? Então, eu vou passar cola quente aí, vou colar aquela bolinha que eu fiz de fuxico aí em cima, para poder dar uma altura, ficar mais alto o corpinho do espantalho. Aí coloco mais um pouco de cola aí e em cima eu vou colocar outra cápsula. Desse jeito, vou esperar um pouquinho para colar, segurando bem. Para fazer os bracinhos, vamos pegar 2 tiras de tecido nessa medida. Vamos dobrar ao meio, como vocês estão vendo, e aí vamos fazer uma costura, um alinhavo nessa ponta para formar um bracinho. Eu já tenho outro pronto. Vou fazer esse com vocês. Então, será um alinhavo bem miudinho e terminado. Fica assim, a gente vai fazer 3 nozinhos aí, para ficar bem seguro. Vamos arrematar e tá pronto o bracinho. Vamos virar, né? Vamos virar ao lado. E após virar ao lado, ele vai ficar assim. Nós vamos dividir ao meio. Vejam aí. E nesse local da divisão, a gente vai prender nesse meio das 2 cápsulas que foram coladas juntas antes. Então, vamos colocar cola quente aí no meio. E vamos colar os bracinhos bem aí. E após colar, vamos pegar enchimento com a caneta, o palito. A gente vai colocar aí nos bracinhos o enchimento. Vai com paciência. Vai enchendo de um lado e do outro. Nas pontas, deixamos um espaço de 2 centímetros, aproximadamente, sem encher, que é onde nós vamos colocar as mãozinhas. Vamos usar esse tecido de juta, vamos desfiar e aí vamos dobrar, né, o tecido e colocar aí nesse espaço vazio. Vamos usar a juta desfiada para amarrar e um pedacinho dessa juta a gente vai dobrar e vai introduzir aí nessa parte das mãos, onde serão as mãos. Desse jeito, ó. Vamos introduzir aí, vamos amarrar com a juta, o fio de juta desfiado. E aí fica tipo fica a mão do espantalho, né? Porque o espantalho tem as mãos desse jeito, tipo uns ganchinhos. Só que esse aí é bem maleável, né? Não é de madeira.
O mesmo procedimento eu vou fazer do outro lado, né? Para formar outra mãozinha. Vocês vão ver aí eu fazendo. E agora os dois lados feitos. O que eu acho legal é que ele vai ficar bem maleável, porque com esse fuxico que eu coloquei para dar altura, então ele fica meio móvel, tipo uma molinha no meio. E agora a gente vai ver como colar a cabeça. A gente observa se esse meio tá bem coladinho. Então, a gente deixa assim o meio bem justinho, bem colado para poder introduzir, ou melhor, para poder colocar a cabeça. Então, colocamos cola aí no meio, com certo cuidado para não sair cola demais, não vazar, porque senão o acabamento vai ficar feio. Colocamos a cabeça, seguramos com uma certa resistência para poder ficar bem firme. E assim vamos colando a cabeça. Vejam que essa parte aí está bem flexível, bem maleável. Vai ficar parecendo um bonequinho de mola. Para as pernas eu tenho essa tira, nessa medida que eu já dobrei ao meio. Fiz o mesmo procedimento do braço, só que é apenas uma tira. Vamos virar. Então é dessa forma que a gente virou o braço. Que eu não mostrei antes, disse a você que ia mostrar, vocês que ia mostrar agora. Então foi desse jeito, eu coloquei um mice, do jeito que eu viro o elástico, né? Coloquei um micezinho e virei pro lado do direito. O que eu chamo de mice é um grampo de cabelo. Pode ser também um alfinete de pressão. Ficou assim, então eu dobro ao meio, assim. Coloco aí um alfinete para poder prender, para marcar, ficar marcadinho aí no meio. E vamos usar o mesmo processo que fizemos no braço. A gente vai encher as pernas utilizando o enchimento acrílico. Caso vocês não tenham enchimento acrílico, pode usar tecido, pode usar algodão. E vou enchendo assim com um palito. Vou deixar parte do pé, mais ou menos 2 centímetros, como deixamos na parte da mão, para poder introduzir a juta e fazer o pezinho, amarrar e fazer o pezinho. Deixa eu acertar aqui, vai ficar as duas pernas iguais. Então, aí nós vamos encher também. Depois de encher, vamos dobrar um pedacinho de juta para fazer os pés, que serão os ganchinhos do pé, o pé do espantalho, como fizemos com as mãos. Vamos introduzir aí na perninha e vamos amarrar com um pedaço de juta desfiado. Caso não tenha juta, pode ser uma linha, que vocês tiverem um cordãozinho, que tiverem para amarrar. Lembre-se que o espantalho, para fazer o espantalho, vocês podem usar a criatividade, porque o espantalho é bem... você pode fazer com vários tipos de material, né? Ele é bem rústico. E aí vou amarrando do mesmo jeito que eu fiz o processo das mãozinhas. E aqui eu vou tirar o alfinete e vou fazer um alinhavo. Aí para ficar formada a calça, né, do espantalho. Então faço esse alinhavo, arremato e tá pronto. Agora nós vamos colar o corpinho aqui
nessa parte de baixo da cápsula. Para isso a gente também vai usar cola quente. Vamos passar a cola quente aqui dentro, aí embaixo, aí dentro, vejam, e vamos colar essa parte da calça usando uma caneta ou um palito. Vou usar uma caneta e vou poder não queimar o dedo e deixar bem coladinho, né? Seguro aí até colar. E assim ficou o nosso espantalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer, foi muito fácil, muito prático. E reutilizando a cápsula de café, e isso nos poupou bastante material. Para pendurar, eu introduzi uma aguinha numa agulha e vou usar aqui atrás da cabeça para pendurar onde quiser. Vocês podem decorar o ambiente que vocês quiserem. E também podem adaptar, se não tiverem a cápsula de café, podem usar copinho de iogurte, pode usar um pedaço de garrafa PET. Usem a criatividade. Dá para decorar ambientes internos, ambientes externos, onde vocês quiserem decorar. Beijo no coração de vocês. Voltem sempre e sejam sempre bem-vindos.